Bem-vindos, amores, boa noite a todos. Mais uma noite aqui em live, aqui no TikTok. Essa live, se Deus quiser, vai ser compartilhada lá no YouTube. Eu espero que dê tudo certo com a gravação e que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso momento. Aqui é uma live devocional. O que isso significa? Que eu sempre me pauto em alguma passagem bíblica. Então essa nossa conversa que vamos ter agora aqui, essa reflexão que eu vou trazer para vocês, que eu vou ter com vocês e que eu trouxe, para vocês também, tem um respaldo bíblico, tá? Então por isso que é uma live devocional, porque aqui é o momento de alimentar não só o nosso intelecto, mas também o nosso espírito. Então devocional está muito ligado ao pão diário, ao quanto a gente está alimentando o espírito, qual é o pãozinho diário que a gente tem levado ao nosso espírito, e esse pão diário, ele é feito através da oração, através da reflexão, através da meditação na palavra de Deus. Então eu procuro fazer isso aqui com vocês, para que juntos a gente possa ter uma revelação do Espírito Santo, daquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Então eu creio que tudo aquilo que é feito junto tem mais força, tem mais beleza, tem mais brilho. Então eu já faço meu devocional tanto pela manhã, eu já tenho meu momento a sós com Deus. E aí eu falei, por que não estender o meu devocional da noite às pessoas, para que eu possa não só compartilhar os insights que eu tive, mas também incentivar vocês, inspirar de repente para que você tenha o seu momento de oração, para que você tenha o seu momento de leitura da Bíblia, porque isso de fato transforma, isso edifica de uma forma assim imensurável o nosso espírito, mas também as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos. Então eu desejo de todo o meu coração, gente, que essas lives possam não só fazer você refletir um pouquinho, mas também te levem a ter este tempo de qualidade com Deus, para que você possa conhecer a Jesus com mais intimidade, como um amigo, tá? Então, hoje vamos ficar pautados na palavra, nas cartas de Paulo, e eu vou ler para vocês Efésios 2. Eu vou ler especialmente, eu vou focar nos versículos 20 ao 22, mas eu vou ler, na verdade, desde o versículo 19, tá? Para poder trazer... Não, eu vou começar desde o versículo 11, só para trazer um contexto para vocês, tá bom, amores? Eu vou trazer um contexto desde o Efésios 2:11, e o tema da nossa live é família. O que isso significa, gente? O que é, Como assim tema da live? Porque com base nesse versículo, nessa passagem bíblica que eu escolhi trazer para vocês, eu penso num assunto para a gente ter como papo aqui, como reflexão, para ser a nossa meditação da noite. E aí eu seleciono uma palavrinha que eu acho que é a palavrinha-chave da conversa para trazer como tema, para dar um norte, para organizar essas ideias que eu vou colocar aqui para vocês. Então o tema escolhido é família. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão falado, entre os cristãos, que é o papel da família, o quanto a família, a construção de família, o quanto isso é uma coisa que os cristãos prezam muito, e eles entendem como realmente um princípio muito importante, de Deus, uma vontade de Deus para cada um de nós, que é ter uma família, construir uma família e ter uma família que possa glorificar o nome de Deus. E aí, quando a gente pensa em família, amores, eu penso que o ponto-chave de família é relacionamento. Então, eu quero explorar um pouquinho com vocês essa questão dos relacionamentos, porque ser família de verdade é ter relações de verdade. Mais do que sangue do sangue, eu penso que família são relações de segurança, são relações harmônicas, são relações que geram cura, são relações que nos inspiram a perdoar.
Então, família, o conceito de família, eu acredito que é algo muito mais profundo do que se pode imaginar. Então, eu quero ler com vocês aqui, depois eu vou até ler um outro versículo que já é daí do Novo. Ah, se bem que Efésios também, né? Calma aí, deixa eu até achar aqui. Acho que está em Tiago, será? Peraí, gente. Ah, é. Ó. Vai estar em Mateus 12, 46 a 50. Então, Mateus 12, 46 a 50. Será que eu leio primeiro, então, Mateus, depois eu vou para Efésios? Acho que eu vou fazer isso, hein? Eu acho que eu vou primeiro ler Mateus, gente, para trazer um contexto. Ao invés de ler mais de Efésios, eu vou ler primeiro Mateus, Jesus falando, tá? Depois a gente lê Paulo. Aí eu vou ler a partir do versículo 19. Então tá, amores, ó, já senti aqui que eu devo fazer e compartilhar com vocês. Então, lembrando, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esta live. Vamos aqui nos concentrar hoje nesse devocional, nessa live devocional, e vamos ter uma conversa sobre família. Por que será, né, que família é algo tão falado entre os cristãos? Por que será que é considerado algo tão importante? E aí eu separei 2 textos bíblicos aqui para ler com vocês. Então, vamos lá. Ó, vou começar com a leitura, Mateus 12, 46 a 50. Fê, exatamente isso, tá? Então, vamos lá, vou começar lendo Mateus 12, 46, que diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. E eu acho isso muito bonito, amores, porque eu falei, né, que família, o conceito de família, eu penso que é algo muito mais profundo do que parece. Nós ouvimos falar muito sobre a importância da família, sobre o quanto Deus se agrada com a família. Só que família é muito mais do que uma conexão, do que um laço de sangue. Eu penso que família tem a ver com relacionamento, tem a ver com trazer a Cristo às relações. Amores, quem puder, entra aqui e ó, dá 2 toquezinhos na tela, tá bom? Fê, fica de olho também nos comentários pode bloquear isso, pode silenciar, bloquear quem estiver falando. Entrou um gringo aqui, gente, falando umas coisas nada a ver. Eu não entendo inglês direito, mas já deu pra ver que não era uma coisa totalmente fora de sentido. Então, vamos lá, amores. Então, ó, só retomando aqui. Quando a gente pensa em família, eu quero trazer essa reflexão a nós, tá? Pensem que tudo aquilo que eu falo, gente, pra vocês, primeiro eu estou falando pra mim mesma, né? E eu tô num momento onde eu tô morando com a minha mãe. Eu que sempre fui uma pessoa muito independente, eu saí da casa dos meus pais super nova, eu nunca fui aquela filha muito ligada à família, sempre falei, né, que eu tenho um espírito missionário, porque eu sempre fui muito desgarrada, assim, sempre fui muito aventureira,
Comecei a viajar super cedo, sempre fui muito ajuizada, então modéstia à parte. Então minha família sempre confiou muito em mim. Minha mãe sempre confiou eu fazer as coisas sozinha e tal, porque ela conhecia, né, como eu era, o meu caráter, sabia que eu não faria nada de errado, sempre fui muito íntegra mesmo, sabe? Só que aí isso, por um outro lado, me fez muitas vezes ficar ausente da minha família, ficar distante. E agora, hoje em dia, tem, né, essas várias maneiras da gente se manter perto, ligação de vídeo, WhatsApp, que a gente fica o tempo inteiro. Hoje em dia, ninguém mais liga para falar com alguém. A gente manda WhatsApp, a gente manda áudio, né? É totalmente diferente. Antes, não. Quando eu era adolescente, não era assim ainda. Era a questão da ligação mesmo. Tinha telefone fixo e tal. Então, eu reconheço que teve grande parte, assim, da minha juventude, né, da minha adolescência ali para a juventude, que eu fui mesmo até mais ausente. E agora, né, com quase 30 anos nas costas, eu estou tendo a oportunidade de me voltar mais à minha família. Eu vejo que, na verdade, assim, quando meu avô teve câncer e ficou no hospital, isso mexeu muito com os alicerces, né, da família Moya. Então, isso chacoalhou mesmo cada um de nós, cada integrante da família, porque meu avô era o patriarca, assim, era aquele que unia todo mundo, que fazia tudo por todo mundo. E quando ele ficou doente, que nós começamos a nos revezar no hospital, eu, a minha avó, a minha tia, a minha mãe, minha tia-avó, eu vejo que isso aproximou muito a gente, né? Isso fez com que a gente olhasse de uma outra forma para nós, entre nós, e também olhar de forma diferente para a vida. Então, foi algo totalmente inesperado quando meu avô ficou doente, porque ninguém imaginava, ele estava super bem, em questão de um mês ele ficou totalmente acamado. Então foi algo assim que realmente chocou a gente, por ter sido algo tão inesperado, sabe? E aí, a partir dali, eu já comecei a voltar minha atenção para essa questão de família, mas somente anos depois de uns 5 anos, é que eu fui realmente começar a integrar esse conceito no meu coração. Eu fui começar a ter um entendimento mais aprofundado do que significa a família. E aí, quando eu voltei, inclusive, a congregar numa igreja, quando eu comecei a querer descobrir quem é Deus como Pai, aí eu comecei, de fato, a estudar sobre o caráter de Deus, sobre os princípios de Deus, sobre os princípios espirituais, e eu fui entendendo melhor o que significa família e por que família é um tema tão falado, né, no meio cristão, por que tem esse valor todo quando a gente pensa em construir uma família, a importância de honrar pai e mãe. Então é um assunto bem extenso, é bem complexo, é bem profundo e dá margem para muitas lives, inclusive. Quem gostar desse assunto, quem tiver problemas familiares e quiser explorar mais, quiser que eu fale mais sobre isso, comenta no vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar salvo lá no YouTube, então deixa nos comentários assim: Esté, eu quero que você fale mais desse assunto, faça mais lives falando desse assunto, porque eu posso sim fazer mais lives explorando algumas facetas, né, desse assunto família, porque eu sinto que realmente dá margem para muitas discussões legais, tá, amores? Mas hoje eu quero focar na questão dos relacionamentos familiares, porque mais do que família no sentido de ligação sanguínea, eu penso que família diz respeito a cumprir com a vontade de Deus, sobre ser um representante de Cristo Jesus no seu meio. Então, né, nessa passagem que Jesus diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, família está muito mais relacionado a nos unirmos para fazer a vontade de Deus. É este compromisso em realmente ser um representante do amor de Deus aqui na Terra e treinar isso entre nós, né, entre o nosso meio, do que esses laços sanguíneos. Porque, infelizmente, amores, nós podemos estar num meio familiar aonde
onde esse núcleo não representa família no sentido pleno da palavra, no conceito original designado por Deus, porque são pessoas que não estão pautadas no amor, não estão pautadas na harmonia, não estão pautadas na união, não estão pautadas na vontade de Deus. Então estão ali reunidas, existe ali um grupo de pessoas, mas está cada um olhando para si. Às vezes, ao invés de estar impulsionando o outro e resgatando o melhor que há no outro, está fazendo o contrário, está trazendo à tona o pior que há no outro. Então são aquelas famílias, aquelas relações que são muitas vezes tóxicas, porque isso tem muito dentro das famílias. Pessoas que não se enxergam, se conhecem, pensam que se conhecem, mas na verdade não se enxergam. São pessoas que estão cegas e não conseguem ver aquilo que está mais profundo, aquilo que está além do que um rótulo. Porque quando a gente pensa em família, nós temos alguns rótulos. O rótulo, né, do pai, o rótulo da mãe, o rótulo do filho, o rótulo do irmão mais novo, do irmão mais velho, o rótulo do tio, da tia, da avó, do cunhado, do sogro, da sogra. E nós precisamos, eu creio, romper com estes rótulos e lembrar que existem pessoas ali, pessoas que sentem, que têm sonhos, que têm frustrações, que têm medos, que têm necessidades. Então, se você está numa mesa familiar, no sentido original, no conceito genuíno de necessidades, então se você está numa mesa familiar, no sentido original, no conceito genuíno, Jesus. Ai, eu também agradeço a Jesus quando volta. Gente, a live de hoje tá difícil, viu? Porque esse tema é um tema complexo. Família, gente, é um bem, é algo que realmente é muito poderoso. Então, assim, no plano espiritual existe sim algo muito forte em relação à família. Então, é uma luta sim, viu? Sobre tirar os rótulos familiares, perfeito. Então, amores, voltando, né? Uma mesa, pensem que assim, uma mesa em família, realmente, né? Neste sentido original da palavra, né? Sob o viés de Deus, nosso Pai, eu penso que é uma mesa onde nós vamos estar ultrapassando os rótulos. Então, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para o meu pai, eu enxergo não só a minha mãe, mas eu enxergo uma mulher que está enfrentando uma situação, que está enfrentando um desafio, que tem sonhos, que tem frustrações, que tem cansaço. Sabe, não é só a minha mãe que tem que me oferecer tais coisas, porque afinal de contas ela é a minha mãe, né? Então, quando nós estamos numa postura de filho, nós estamos numa postura de receber, né? Só que muitas vezes nós precisamos olhar para eles como seres humanos, como pessoas que necessitam de ajuda. Por isso, honrar o teu pai e a tua mãe, ou seja, ter respeito, honrar, ser grato. Quando você tem gratidão a algo, quando você tem gratidão a alguém, você entra numa postura o quê? De querer expressar isso, de entrega. Você não fica querendo receber. Entende que a postura de honrar está muito mais ligada a oferecer, a servir. Então, honrar o teu pai e a tua mãe, ou seja, entrar nessa postura de servir a eles, não de querer ser servido apenas. E isso vale para todas as outras relações. Quando a gente pensa em família, eu penso que a gente tem que experimentar esse romper dessa ligação puramente sanguínea, mas entender a vontade de Deus para este núcleo que é tão santo e que é tão cheio de oportunidades de cura, de transformações, de perdão, de resgate do amor crístico, porque Jesus, ele nos ensina sobre perdão, sobre ser sem defesas, sobre amar ao Pai e fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Então, no núcleo familiar, nós vamos ter
opiniões diferentes, nós vamos ter decepções muitas vezes. E 80% do pacote de redes sociais. Aí esse propósito, tipo, a minha internet aqui não é boa, porque, né, eu pago mais a da Claro, que deveria ter internet melhor. Ai, meu Deus, viu? Mas tomara que dê certo aqui. Agora tá como, gente, a internet? Tá estável? Agora acho que tá estável, né? Tá estável, beleza. Bom, amores, então eu acho que eu acho que esse capítulo, né, esse versículo, essa passagem que está em Mateus, eu acho que coloca no Wi-Fi da Vivo. Mas acho que eu vou finalizar já, Fê. Eu acho que já deu pra vocês entenderem bem. Eu posso depois fazer uma outra live e falar um pouquinho mais sobre isso, amores. Mas acho que vocês já conseguiram captar a mensagem da noite. Eu vou, ao invés de ler Efésios, eu vou me resumir a Mateus mesmo, Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. E eu quero deixar essa mensagem para nós, então, nessa noite, amores, quando a gente pensar em família, sobre a gente pedir a Deus que nos ajude nessa tarefa de seguir a vontade dele, de fazer a vontade dele, principalmente aqueles que convivem conosco, porque muitas vezes esse é o mais difícil. É fácil, às vezes, nós exercitarmos a nossa gentileza, a nossa empatia, o nosso amor com quem está longe, mas aqueles que convivem com a gente, muitas vezes é onde a gente desconta o nosso estresse, a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa frustração, a nossa preocupação. Então nós precisamos dessa ajuda de Deus mesmo, para que a gente consiga olhar para os que estão mais próximos de nós e dar o nosso melhor e lembrar que família são todos aqueles que ouvem, que cumprem com a vontade de Deus, com aquilo que Jesus nos ensina. Então que nós possamos experimentar o verdadeiro sentido de família, que é esta união, é este perdão acima de todas as coisas, é a tolerância acima de todas as coisas, é o amor, é a vontade de se unir em prol de um amor maior, que é o amor de Jesus, é o amor de Deus sobre nós. Então eu penso que o conceito família é algo muito importante mesmo, é algo muito especial, porque é o lugar onde a gente mais tem a oportunidade de treinar esse amor incondicional que nós precisamos tanto aprender com Jesus. Porque a natureza nossa, humana, ainda é muito consumida pelo egoísmo. Então, dentro do nosso núcleo familiar, nós muitas vezes nos prendemos às nossas necessidades, às nossas vontades. É aquela coisa, sabe? Você chega em casa cansado do trabalho, você só quer sentar no sofá e ver alguma coisa gostosa na TV. Você não quer chegar na sua casa cansado de um dia exausto de trabalho e ter que servir ao seu marido, ou ter que servir a sua esposa, ter que olhar para os seus filhos, ouvir os seus filhos, brincar com os seus filhos, ou ter que ter paciência com os seus pais. Você não tá afim disso. O automático é, não, quero descansar, quero fazer o meu. Só que não é isso que Jesus nos ensina a fazer, nos convida a fazer. Então entende por que é complexo, por que é profundo? E ao mesmo tempo, por que é tão transformador, por que é tão curativo? Porque uma vez que a gente exercita esse amor de Deus com os mais próximos, uma vez que a gente renuncia à vontade da nossa carne, uma vez que a gente renuncia o nosso egoísmo em prol de servir ao outro, servir aquele que eu acho que eu conheço com uma palma da minha mão, mas que na verdade eu não conheço. Porque uma coisa é você conhecer quem vive com você. Tudo bem, você conhece essa pessoa, mas conhecer por completo, intimamente, você não conhece. Porque você não conhece nem a si mesmo totalmente, que dirá o outro. Pode reparar, você muitas vezes não compreende a si mesmo, você não entende as suas reações, você não entende porque você quer fazer uma coisa, mas você acaba fazendo outra. Então, se você não tem 100% de entendimento dos seus comportamentos, do que se passa dentro de você, que dirá do outro? Então, é uma ilusão achar que você conhece intimamente quem está do seu lado. Você tem mais para conhecer dessa pessoa.
Você tem mais o que se aprofundar nesta vida. Basta que você queira, basta que você tenha interesse, basta que você deseje cultivar esta relação cada vez com mais intensidade e profundidade. E isso a gente só consegue através da nossa relação pessoal, individual com Jesus. Porque quanto mais a gente se aprofunda em Jesus, mais a gente vê que temos mais a conhecer dele. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente sente, reconhece esse amor incondicional dele. E mais nós reconhecemos também que precisamos praticar desse amor com aqueles que estão próximos de nós, que muitas vezes nós usamos para despejar o nosso lixo emocional. Muitas vezes nas nossas relações mais próximas é onde a gente mais exercita o nosso egoísmo, ao invés de exercitarmos o nosso altruísmo, a nossa compreensão e o perdão que Jesus nos ensina. Então é uma tarefa trabalhosa, mas ao mesmo tempo é algo transformador, profundo, extremamente curativo e que agrada muito ao coração de Deus. Realmente, cada vez mais eu vejo a importância da família nesta caminhada com Cristo Jesus. Quanto mais nós aprendemos a perdoar aqueles que estão próximos, quanto mais a gente exercita esse amor incondicional que nós só conhecemos em Cristo Jesus, mais nós nos aproximamos do nosso Pai que está no céu. Quanto mais nós reconhecemos o poder de honrar o nosso pai, a nossa mãe, ou seja, honrar, como eu estava falando antes, podem reparar, a palavra honrar tem muito mais, traz muito mais uma sensação de agradecer, ou seja, entregar, servir do que receber. Quando eu honro meu pai e minha mãe, significa eu quero servir a eles. Eles são dignos do meu servir. Eles são dignos de toda a minha gratidão, porque eles deram tudo o que eles podiam a cada momento. E eu reconheço isso. Então eu quero servi-los com amor, com alegria, por mais que eles não tenham feito o que eu gostaria, o que eu esperava. Mas eu sei que eles deram tudo o que eles podiam a cada momento. E é por isso que é um princípio de Deus honrar meu pai e minha mãe, ou seja, agradecer a eles por tudo que eles me deram, por tudo que eles conseguiram me oferecer. Agora eu quero servir a eles com o meu melhor, como se eu estivesse servindo ao Senhor. Quanto mais eu pratico isso, mais eu reconheço a soberania de Deus, mais eu consigo me aproximar de Deus como filha. Porque às vezes quando a gente está nesse papel de espera do outro, de querer ser servido pelo outro, a gente acaba dando muita voz aos nossos egoísmos e a gente acaba se decepcionando, se magoando, acumulando ressentimentos dentro de nós, e isso inclusive nos afasta não somente uns dos outros, mas isso nos afasta do próprio Deus. Porque esses sentimentos de mágoa, de frustração, de raiva, de decepção, isso vai consumindo o nosso coração, isso vai afetando a nossa alma e vai enfraquecendo o nosso espírito. Então, amores, eu quis trazer essa reflexão para nós hoje, que a gente possa começar. Hoje é a primeira vez que eu trago esse assunto aqui, família, então eu quis iniciar este assunto com vocês e acho que esse assunto dá margem para muitas outras lives, então acho que ainda teremos muito o que falar sobre isso, mas hoje eu quero me resumir a este versículo que está em Mateus capítulo 12, na verdade do versículo 46 ao 50, que a gente possa se unir nessa oração. Senhor,
Usa-me como o teu instrumento, como instrumento da vossa paz, do teu amor, para que eu possa servir aqueles que estão próximos de mim, para que eu não fique numa espera de receber, mas que eu possa ser um agente de entrega, para que eu possa ser um instrumento do teu amor, para que eu possa levar a tua paz, para que eu possa honrar o teu nome, aqueles que o Senhor escolheu para ser a minha família. Que eu possa honrar a Ti, Senhor, através da minha vida familiar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E assim será. Eu creio no poder do nome de Jesus. Vamos nessa, amores. Não é simples, muitas vezes. Às vezes a gente tem pessoas que convivem com a gente que são fáceis, mas nós temos aqueles que nos abandonaram, que não foram presentes, que